Boa tarde, meus amados irmãos. Diante do que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias atuais, Deus tocou no meu coração, para eu gravar a lição de hoje, porque eu estudando e vi assim o quão pertinente ou na verdade, enquanto está sendo a lição desse trimestre, que nos estudos anteriores nós tínhamos várias causas da depressão, que vem por causa da culpa, por causa de comparação, por causa da ira, Então, hoje, a lição de hoje, o risco da depressão por conta das tribulações, que vai falar sobre a experiência de Paulo, quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Então, nós sabemos o quê? Que as tribulações, elas fazem parte da nossa vida, as adversidades, elas fazem parte de nossas vidas, Nós vimos que Paulo, ele foi uma pessoa assim, depois que ele se transformou, de Saulo para Paulo, ele foi uma pessoa temente a Deus, mas ele não esteve livre de angústia, de sofrimento, de tribulação, e muitas vezes o evangelho ele quer pregar que a pessoa, por ser cristã, ela está livre de sofrimento. Não. Então Paulo ele vem falar justamente isso. Ele foi um homem dedicado à obra, ele foi um homem temente ao Senhor, que seguiu assim corretamente os caminhos do Senhor. E por conta dele ser essa pessoa temente ao Senhor, ele sofreu perseguições, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, Não foi uma, foram várias vezes que Paulo foi preso por conta, de seguir o nome do Senhor, E muitas vezes Paulo, ele ficou angustiado por conta dessas tribulações que ele sofreu, Mas ele explica pra gente a diferença, que a tribulação, ela não vem de nós, Não cabe a nós controlar. A tribulação, ela vem, Mas a angústia, ela vem, mas ela é uma coisa natural do ser humano. Por exemplo, ficamos angustiados quando recebemos a notícia da perda de um ente querido, ficamos angustiados numa situação de desemprego, estamos angustiados por essa situação que nós estamos passando agora, por causa do coronavírus. Só que Paulo explica pra gente a diferença de você estar angustiado, de você ser angustiado. Nós, quando recebemos a notícia, nós ficamos angustiados, porque é natural do ser humano, nós somos seres humanos. Mas o que ele explica é o quê? Que nós não podemos permanecer angustiado, Então ele vai falar o quê? Ele vai falar que a grande questão é que a ansiedade ela não pode ser duradoura. Por quê? Quando nós estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Então, as nossas mentes e almas, elas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Então, passado esse momento de angústia, de tribulação, na hora que recebemos a notícia, essa angústia ela não pode ser constante em nós. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, entra em nós a paz, que excede todo entendimento. Às vezes as pessoas estão passando por tanta dificuldade e o outro não consegue entender o porquê que temos a paz. Mas como aquela pessoa passando por tudo isso consegue estar em paz? É que nós temos a paz que excede todo o entendimento, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, E o interessante aqui, eu estou sendo assim bem sucinta para o vídeo não ficar muito longo, para as pessoas conseguirem entender, eu vou fazer bem resumidamente, para as pessoas entenderem o que Deus quer falar conosco nesse momento em que nós estamos vivendo. Então,
Paulo, ele faz uma comparação aqui fantástica, que ele diz que mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida, ele deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Muitas vezes as tribulações vêm e nós nos sentimos desta forma. E Paulo, em momento algum, ele diz que ele se sentiu desse jeito, né? E ele vai explicar o porquê. E que nós possamos fazer dessa explicação de Paulo, nós podemos pegar como exemplo para a nossa vida. E principalmente diante dessa situação que estamos vivendo agora. Ele vai falar, ele se via, Paulo no caso, como um ser humano. Mas ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições, de rachaduras, e por conta dos tombos da vida. Mas ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado, nem desanimado em meio às provações. Olha que interessante, irmãos. Nós somos um vaso de barro. Quebramos, Deus nos refaz, somos imperfeitos, mas nós não podemos deixar de ser cheios de Deus. E é isso que vai nos dar a paz diante das tribulações da vida. E Paulo, lá em 2 Coríntios 1, 8, 9, ele ainda vai falar: por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, talvez alguém fale, ele desejou a morte. Não. Diante da situação, diante do que ele estava vivendo, ele não viu outra saída a não ser a morte. Isso ele olhando com os olhos da carne, né? Olhando por nós mesmos. Tem situações que nós chegamos e nós não vemos saída. A nossa situação é a morte. Portanto, mas isso era para quê? Para que a gente não nos gloriemos. E sim, devemos confiar somente no Deus que ressuscita os mortos. Então nós sabemos, irmãos, que passamos por um momento desesperado, dores sim, assim como Paulo também passou, mas nós temos que ter a paz que excede todo o entendimento, né? Porque nenhum ser humano, ele é capaz de suportar insensível as tribulações, as tempestades da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações, mas ele não desanimou. Ele esteve em todo o tempo com o Senhor, né? Sabia quem tinha o enchido, quem o daria a paz que ele necessitava, né? E que é Deus. E que nós possamos também ter essa consciência de Paulo. Então, esse estudo hoje, ele veio a calhar muito diante do que nós estamos vivendo. Independente, irmão, do que estamos passando nesse período. Temos que ficar dentro de casa, não podemos ter contato uns com os outros, né? Não podemos visitar nossos pais, não podemos visitar nossos amigos, mas enfim, não podemos ir à igreja, templo, mas na verdade nós somos o templo do Senhor. Nós devemos estar cheios, nós devemos ser um vaso cheio do tesouro que é Deus, e que é Ele quem habita em nós e que vai nos dar a paz que tanto precisamos neste momento. E aqui ele faz um alerta, irmão, sobre o grande perigo, né? O grande perigo é de quando a gente está passando por tanta tribulação, e muitas vezes deixamos o desespero, deixamos a angústia tomar conta de nós, não nos livramos dela, às vezes não deixamos nos encher do Espírito de Deus, aí vem a depressão, né? Que ela sempre tem a causa como algum episódio dramático. Ou a não ser que seja de genética, né? Muitas vezes temos. E
temos um grau para isso. Temos na família, mas, irmãos, geralmente o nosso estado de depressão chega após um momento de intenso desespero. Mas aqui, como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulação e sofrimento. O próprio Senhor disse, nesse mundo tereis aflições, né? Então, ela vem para querer muitas vezes nos estabilizar, mas aqui também faz uma distinção bem interessante da tribulação e da angústia. E pede para que nós saibamos distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. Ou seja, ela vem, a gente não consegue evitar. Como que você consegue impedir a morte de alguém? Como a gente consegue impedir um desemprego? Não podemos controlar. Mas ele vai dizer que a angústia, à medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável, e sobretudo no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou, é o que a gente faz? Nós nos enchemos da presença de Deus, que será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. E aí que o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente da situação que eu estiver vivendo, independente do que eu estiver passando, eu sou um vaso e eu tenho que ser cheio do tesouro que é Deus, para eu poder todas as coisas em Deus que me fortalece. E muitas vezes as provas, as tribulações, elas vêm para a gente deixar de confiar em nós mesmos e confiar naquele que pode todas as coisas, como nós estamos vivendo agora. Não temos outro caminho, não temos outro jeito a não ser confiar no Senhor. Então, diante dessa lição, né, vem nos dar um grande ensinamento, irmãos, que as tribulações elas vêm. A angústia ela vem, mas nós podemos. A tribulação é inevitável. Mas a angústia, à medida que nós sabemos quem pode nos dar paz, que excede todo entendimento, nós podemos nos livrar da angústia. E não ter o desejo de morrer, e não ter o desejo de ficar depressivo, e ter o desejo, sim, de vencer, como Paulo fez. Mesmo na prisão, Paulo não deixou de adorar, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Mesmo perseguido, Paulo não deixou de servir, Paulo não deixou de adorar, porque ele sabia que diante de tudo que ele estava passando, ele podia todas as coisas em Deus, porque era Deus que o fortalecia. Então, nós já podemos ter talvez a sentença de morte, mas nós não devemos confiar em nós mesmos, aos nossos olhos essa será a nossa sentença, mas que possamos confiar em Deus, que ressuscita os mortos. Então, irmão, nós vemos que Paulo foi um homem dedicado a seu chamado, sofreu com um espinho na carne e não era amargurado. Paulo conhecia a ajuda de Deus, mantivera a esperança e assim aguentava pacientemente sua aprovação como o preço do discipulado. O cristianismo, ele não traz um evangelho de prosperidade, mas de realismo. Esse é o verdadeiro cristianismo, irmão. Em um pensamento, Paulo ele liga a perseguição que sofre por causa do evangelho ao seu espinho na carne. Todos nós sofremos. Suas atitudes positivas não deixam que sua fé seja abalada por desconfortos pessoais. Esse é um excelente exemplo em nossa era que espera cura rápida para todos os males. Deus é maior que nossa dor. E é verdade. Paulo orou para se livrar do espinho da carne. Mas ao não ser liberto desse espinho, ele aceitou o veredito e continuou a servir esperando por uma vida melhor,
no futuro. Porque Ele sabia, irmãos. Não deixamos, irmão, que diante dessa tribulação que estamos passando, ou qualquer outra tribulação, irmãos, a angústia toma conta de nossa vida. Sejamos como um vaso, imperfeitos sim, quebrados sim, mas seremos como um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, um vaso cheio de tesouro, sabendo que temos a paz, que excede todo o entendimento. Que nós possamos fazer dessa lição, irmãos. Eu fui bem sucinta para não tomar muito tempo, mas que nós possamos fazer dessa lição uma lição para a nossa vida, uma lição para a nossa caminhada. Sabemos que vamos sofrer tribulações, sabemos que vamos sofrer perseguições, ainda não é o fim, é só o começo das tribulações. Nós sabemos disso, irmão, mas nós sabemos que temos aquele que nos dá a paz, que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa estar guardando a vida de cada um e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus.